Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro, para conquistar por fora. Eu sou o Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre fortalecimento emocional, como de fato as nossas mazelas, as nossas dores podem se transformar em fortalezas. Já parou para pensar nisso? É bizarro, né? Mas nós temos diversos exemplos e eu tenho certeza que nesse episódio eu vou te convencer de que muitas vezes algumas fraquezas que você considerava podem ser suas maiores forças. Beleza? Bom, vamos nessa, respira fundo aí e vem comigo. O que eu quero que a gente comece aqui trabalhando? Primeiro, o conceito do que é fortalecimento emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente acaba trabalhando ali autoconhecimento ou autoconsciência, como o Goleman chama. Nós temos autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais aí como pilares fundamentais da inteligência emocional. E quando eu falo de fortalecimento emocional, por definição, eu não estou falando de ausência de dor, mas sim da capacidade de autorregulação, adaptação e principalmente reconstrução diante daquilo que a vida vai te colocando aí de adversidade. Beleza? Quando a gente trabalha a ciência quanto ao fortalecimento emocional, a gente tem alguns conceitos importantes. Primeiro deles, neuroplasticidade. Aí, quando a gente fala de neuroplasticidade, eu já falei sobre isso no meu canal do YouTube, @GustavoIANN, e por lá você consegue ver outros conteúdos diversos sobre neurociência, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Por lá eu sempre gosto de trabalhar a ideia da trilha, né? Então, a neuroplasticidade, em sua definição, é o nosso cérebro se remodelando diante dos desafios que a vida vai nos apresentando. Mas eu quero te explicar de uma forma mais didática, como se fosse uma trilha. Imagina que você está fazendo uma trilha. Na trilha, você percebe que existem caminhos ali que as pessoas já foram trilhando e, portanto, você sabe que existe um caminho já pré-determinado ali. A mesma coisa acontece no seu cérebro. Quando existe uma situação que você já passou ou algo muito semelhante, uma situação muito semelhante a algo que já aconteceu com você, o teu cérebro, ele faz exatamente o caminho que já está ali pré-estabelecido. Se você é trilheiro, você sabe que você consegue criar um novo caminho ali na trilha, que muitas vezes não é tão utilizado. Ou simplesmente você criar esse novo caminho que nunca foi explorado. E é isso que significa neuroplasticidade. Você pode criar esse novo caminho, remodelar, e naturalmente que para que você crie esse novo caminho, você precisa de tempo, de novas experiências, ou quando a gente fala ali da trilha, de mais pessoas passando por esse caminho, mais vezes você passando por esse caminho, para que de fato você constitua ali como um novo caminho na trilha. E assim é na sua cabeça. Se você tem a mesma situação e reage da forma nova que você quer, você treina seu cérebro para reagir de uma nova forma, mais fácil é de quando tiver novas situações, o seu cérebro treinar, identificar situações semelhantes e ir de acordo com aquilo que você quer. Aí, agora entendido o que é neuroplasticidade, nós temos o conceito de resiliência e antifragilidade. Antifragilidade é o lado Taleb, tá? Antifragilidade começa com, basicamente, são sistemas que melhoram com o caos. Ou seja, imagina aquele atleta que quanto mais pressão você coloca, mais ele performa.
basicamente é isso. É uma pessoa antifrágil, aquela pessoa que aguenta apanhar e acaba depois batendo naturalmente. Resiliência, lógico que tem muito a ver com disciplina, mas aqui no conceito de fortalecimento emocional é basicamente a nossa capacidade de voltar ao nosso estado anterior, mesmo após um impacto. O que é isso na prática? Autorregulação emocional. Show? Um exemplo real que a gente tem desse tipo de situação, assim, trazendo mais para o nosso cotidiano, é aquela pessoa que foi demitida, que foi despedida do emprego, e aí ela, lógico, é uma situação muitas vezes nova, ela começa ali com o sistema de rejeição, muitas vezes, ela começa a pensar que ela não é capaz, que ela muitas vezes não vai ter o seu sustento, e aí, depois de um tempo, essa pessoa ela começa a pensar direitinho e a entender que não é bem assim, e posteriormente ela abre um negócio, e aí começa a ter sucesso, as coisas começam a se normalizar. Assim é a vida. Isso, por exemplo, é um exemplo real de fortalecimento emocional. A pessoa, e aí aqui eu quero passar exatamente nessas fases desse fortalecimento emocional. Quando a pessoa ali ela é despedida, ela tem exatamente a primeira fase, que é a fase do choque e principalmente da negação, onde ela basicamente fala assim, cara, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Isso realmente não pode estar acontecendo. E o que é isso? É o seu sistema límbico disparando cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. É um instinto, aí você tem aquele instinto inato, na verdade, de luta ou fuga. Onde você, muitas vezes, ou vai fugir ou vai se congelar. E aqui eu quero só fazer um parêntese. Aqui eu vou agora agir como um mentor. E se você não me aceita como mentor, minha sugestão, pare esse episódio, siga para a sua música ou para o próximo podcast. Por quê? Porque se você não me aceitar como mentor na sua cabeça, pelo menos nesse breve momento, você simplesmente não vai captar tudo que eu quero te passar aqui. E é muita coisa. Então eu preciso que você, literalmente, me aceite como mentor para que você abra o seu coração para receber esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. Então nós tivemos a fase 1 do choque e da negação. Posteriormente, essa pessoa ela passa para a fase 2, que é a da dor e principalmente do colapso interno. Quando ela chega nessa fase, ela tem emoções intensas. Quais são essas emoções intensas? Muitas vezes é tristeza, muitas vezes é raiva e, lógico, também se tem a parte da frustração. Quando a gente fala dessa parte da dor e do colapso, e eu coloquei como colapso interno porque a gente tem a amígdala hiperativada nesse momento, que é justamente o que gera aquele comportamento impulsivo, que muitas vezes, e aqui mora um grande perigo, que é aquele vício. Tem pessoas que são viciadas em ter dor, elas tiveram situações ruins em suas vidas, e isso fez com que elas muitas vezes tivessem vício em ter dor. Ou então até mesmo o vício em vitimismo. E aqui eu inclusive falo sobre isso na minha série lá no YouTube, sobre vícios emocionais, você pode até acessar lá. É uma série que a gente fez de vícios emocionais, onde eu basicamente explano todos os vícios emocionais que você pode ter. E o vício em dor e vitimismo é um deles. Então aqui, na fase da dor e do colapso interno, basicamente você tem a sua amígdala hiperativada, o que faz com que muitas vezes você retome aqueles hábitos antigos que te fizeram uma pessoa vitimista ou até mesmo uma pessoa que remoe a dor ali mediante as situações novas. E então essa pessoa ela normalmente vai para uma fase 3, que é a fase da reinterpretação. E aqui surge uma grande pergunta. Cara, o que eu posso aprender com isso? E aqui você percebe que ela já criou uma consciência de que de fato já aconteceu, então não existe mais o negacionismo. E aí ela começa a pensar em possibilidades alternativas para de fato retomar a sua vida. Aqui entra, neurocientificamente falando, a ativação do córtex pré-frontal, que é quando a gente começa a raciocinar. Boas ferramentas
para você ativar mais rapidamente seu córtex pré-frontal, por exemplo, é o journaling, tá? Inclusive tem pesquisas diversas aí que falam do journaling. Terapia também é uma das formas e reavaliação cognitiva. Inclusive, eu já tenho um vídeo disso no meu canal do YouTube, @GustavoIANN. Só você ir lá e conferir. E então nós partimos para a quarta parte, para a quarta fase, que é a fase da reconstrução, ou a fase da reconstituição, que é quando a dor ela começa a virar um propósito. Aquela pessoa que antes foi machucada no relacionamento, ela começa a transformar essa dor que ela tinha em força. Aquela pessoa que foi rejeitada, ela começa a transformar isso em autoestima e etc. Então você tem essa transformação desse processo de cura mesmo, literal, onde a pessoa ela tem uma dor muito grande e ela começa a se transformar em uma pessoa que é um expoente de transformação e de cura na vida de outras pessoas frente àquela dor que ela teve. Quantas pessoas nós não conhecemos que é assim, uma pessoa que foi machucada e hoje é uma pessoa super amável e é exemplo de como fazer um bom casamento, como ter uma boa família. Aquele soldado que apanhou e hoje é um excelente cabo e transforma a vida dos soldados. Nós temos diversos exemplos disso, é um capitão de excelência, etc. A grande questão aqui é que a gente começa nessa fase a criar novas narrativas internas. É onde a gente vai na parte da identidade e a gente renova essa identidade da pessoa. Ao invés de ser uma pessoa rejeitada, ela é uma pessoa aprovada. Ao invés de ser uma pessoa que ninguém gosta, ela começa a ser uma pessoa amada, uma pessoa influente. E aqui é muito bacana porque você tem um processo de transformação. E depois dessa transformação, dessa nova narrativa interna, essa pessoa ela começa a fortalecer essa narrativa. E é justamente onde ela vira exemplo. Ela passa a virar um exemplo e não uma vítima. Aqui a gente tem uma integração da emoção com, basicamente, uma fusão, né? Essa fase 5 ela acaba sendo uma fusão de uma emoção muito forte, integrada a um poder pessoal gigantesco de influência. E é assim que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos agora, eu quero de verdade que você pare, porque eu vou te fazer refletir agora. Eu quero que você entenda em que fase você está para a gente poder começar um processo de transformação. Fechou? Então bora lá. Esse teste é um teste prático de 5 perguntas, onde você mesmo vai se autoavaliar, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Será que eu evito falar sobre o que aconteceu? Isso daqui já vai te dar um diagnóstico em que fase você tá? Segunda pergunta. Será que eu ainda me culpo ou culpo os outros? Se sim, você já sabe mais ou menos em que fase você tá. Terceira fase. Terceira pergunta para a terceira fase. Eu consigo extrair aprendizado dessa situação? Aqui você começa a ter um panorama de que você já está na terceira fase. Quarta pergunta. Eu me sinto mais forte ou mais fraco? Eu me sinto mais forte depois do que aconteceu comigo ou ainda me sinto frágil? Eu de fato aprendi com aquilo? E quinta, hoje, como que eu ajo com mais consciência? Hoje, eu de fato tenho mais consciência nas minhas ações ou eu simplesmente ando repetindo os meus padrões? Se autoavalie para a gente, a partir desse momento de autoconsciência, a gente consegue transformar. E é justamente aqui que eu quero te direcionar. Olha, eu tenho um kit de ferramentas que eu inclusive tenho ele à venda, são mais de 120 ferramentas, em que você pode depois até dar uma olhada lá no meu site. Mas a grande questão aqui essa é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar, que é a ferramenta do fortalecimento emocional, onde você vai basicamente nomear, ela tem 4 etapas na verdade. Ela tem 4 etapas e dentro dessas etapas eu quero te conduzir aqui agora. Eu não ia fazer dessa forma, mas eu mudei aqui, vou fazer dessa forma.
A primeira fase é aquela que basicamente Daniel Goleman fala, né? Que a gente tem que nomear para dominar a emoção. Então nós vamos identificar a emoção. Poxa, qual emoção eu estou sentindo? E como eu vou começar a reduzir a intensidade dessa emoção. E aí eu parto para a segunda etapa, que é basicamente onde eu vou escrever. Presta atenção. Essa é a técnica dos 3 Es, tá? Onde você vai escrever, esforçar, ou seja, você vai tomar uma ação consciente, e terceiro, você vai expor-se, tá? O que significa expor-se, Gustavo? Aqui eu já falei de exposição inteligente. Se eu não me engano, foi o episódio passado. Você pode dar uma conferida aí no meu YouTube que você vai encontrar. Mas basicamente é você sair da sua zona de conforto, da sua zona de segurança emocional, beleza? E o mais importante, isso deve ser feito de forma inteligente, ok? Dito isso, a gente passa para uma terceira etapa, que é você desenvolver inteligência emocional. Então você vai começar a trabalhar a sua autorregulação, você vai começar a trabalhar a tua motivação, você vai começar a trabalhar a empatia e você vai começar a trabalhar as suas habilidades sociais. E aí você vai ter que fazer esse diagnóstico. Como fazer esse diagnóstico, Gustavo? Eu vou te dar uma sugestão aqui agora. Você vai pegar os 5 pilares da inteligência emocional e vai elencar de 0 a 10 qual o seu nível em cada um deles. Então, primeiro pilar, autoconsciência. Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de quem eu sou, quais são meus pontos fortes, fracos, etc. Ok. Autorregulação, quanto tempo eu demoro para eu voltar ao meu estado de humor normal, meu estado emocional normal. Imagina um eletrocardiograma, você tem emoções super positivas e quanto tempo você demora para voltar ao estado normal, tirar aquele estado de euforia. E ao mesmo tempo, você tem ali emoções muito negativas. Quanto tempo você demora para voltar ao estado normal, ao estado emocional normal? Pense sobre isso. Motivação. Então, você vai entender ali quais são suas motivações intrínsecas. Habilidades sociais, empatia e habilidades sociais andam muito juntas. Empatia é a capacidade que você tem ali de se conectar, né? Muitas vezes espelhando até algumas situações, mas é a capacidade que você tem de entender o outro. Beleza? E habilidades sociais envolve comunicação, envolve você de fato melhorar ali a tua habilidade de influência, de basicamente, né, se relacionar. Vamos colocar dessa forma para facilitar. E em quarto lugar, é justamente nas habilidades sociais que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque eu preciso de uma rede de apoio. Se eu não tiver relações seguras que me ajudem a consolidar os aprendizados emocionais, eu não vou conseguir avançar tanto quanto eu deveria. E aqui entra a neurociência, por exemplo, da interpessoalidade, que é quando o nosso cérebro ele se regula em conexão. Então aqui é importante você entender que muitas vezes nós espelhamos as pessoas mais próximas a nós e essas pessoas elas nos fazem evoluir. Por isso que a gente sempre brinca que o ambiente ele sempre vence. Se você está em um ambiente de pessoas que são obesas, você vai começar a ter hábitos de pessoas obesas. Se você está em um ambiente de pessoas extremamente saudáveis, você vai começar a ter hábitos de pessoas saudáveis. Porque nós gostamos de pertencer. Então, nós gostamos de estar com os nossos pares, com aqueles que parecem conosco, que têm a mesma visão, que nos fazem, querendo ou não, mudar os nossos hábitos, comportamentos. Aí, o que eu quero que você entenda? Eu vou trabalhar aqui agora só para a gente poder finalizar, e eu quero realmente te trazer um ponto de vista científico, tá? Alguns estudos, eles mostram que as pessoas emocionalmente fortes, elas têm a maior atividade do córtex pré-frontal, ou seja, elas têm maior capacidade de raciocinar, suas decisões elas costumam ser mais racionais, elas têm uma menor ativação da amígdala. Isso significa o quê? Que elas são menos reativas na prática.
Elas têm uma maior produção de ocitocina, ou seja, aquela sensação de segurança. O que é a ocitocina? A ocitocina ela é muito conhecida aí por ser o hormônio do amor, né? Então ela tem muito associação à afetividade, a comportamentos sociais, a vínculos sociais. Então você tem a ocitocina sendo muito bem trabalhada aqui, né? E aqui a gente tem estudos, tá? O que chancela aqui isso que eu tô te falando? Nós temos estudos na psicologia positiva, nós temos estudos de Harvard sobre longevidade e vínculos emocionais, por exemplo. E nós temos também outros estudos, né, que aí não são tão relevantes, mas que também conspiram ao mesmo entendimento. Então, meu amigo, o que eu preciso que você entenda? Que você não nasceu fraco. Você só não foi ensinado a se fortalecer ao longo da vida. Você pode sim começar hoje, e essa escolha começa a partir de uma emoção, melhor dizendo, da escolha consciente de uma emoção que te desafia. Se você quer aprofundar isso comigo, eu vou te fazer um convite especial. A minha mentoria de desenvolvimento pessoal está com vagas abertas. Você pode entrar lá no meu site gustavoiann.com.br/mentoria, dá uma olhada lá no site e simplesmente veja como o programa funciona. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, especialmente se você está buscando inteligência emocional e um desenvolvimento pessoal fora da curva. Conte comigo, dá uma olhada lá, veja como o programa funciona e hoje eu quero de verdade te agradecer pelo tempo que você passou comigo. Essa foi a sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Lembre-se, evoluir é nossa única opção. Só mais um detalhe. Aproveitando aqui para passar para vocês mais 2 livros que eu acabei de lembrar. A Arte da Imperfeição, de Brené Brown. São livros fantásticos esses dois. A Arte da Imperfeição e também A Coragem de Ser Imperfeito. Ela basicamente estuda como a vulnerabilidade do ser humano pode se transformar em força. Quero que você analise desse tipo de perspectiva. É um livro que realmente vai te trazer uma nova visão aí sobre aquilo que aconteceu com você. E se esse episódio fez sentido para você, lembre-se de compartilhar também com aquela pessoa, com aquele amigo que pode fazer sentido. Certamente, você guardar esse tipo de conteúdo só para você pode ser considerado até um pecado, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo episódio.